Primeiramente, eu queria saudar você que está aí do outro lado com uma boa tarde, bom dia. Hoje é 16/11/2025. A gente vai falar sobre as atividades que foram passadas em sala de aula, sobre determinados temas importantes. No primeiro vídeo, eu falei sobre o método histórico crítico, que é um assunto que é muito interessante, e que o método histórico crítico ele é usado na filologia, na arqueologia, na paleontologia, é usado em textos antigos e, dependendo do pesquisador, pode ser uma ideologia. E aqui a gente vai corrigir a atividade sobre ideologia. É um assunto atual e importante para as pessoas, porque a gente vive numa polarização política nos dias atuais. É um assunto também que está dentro de filosofia, do assunto de filosofia. Eu acho importante todo cidadão saber de todas essas informações, certo? Saber de todas essas informações, né, sobre esse tipo de assunto. É importante isso, entende? E aí eu acho importante de fato as pessoas saberem desse assunto, porque é um assunto que vai servir para a vida de vocês, ok? Pois bem, vamos à atividade. Macho e fêmea e mulher e homem e mulher é uma construção ideológica ou não? Né? É a pergunta. Me desculpe. É a pergunta que foi feita, né? Macho e fêmea. Bom, macho e fêmea não é uma construção ideológica. Macho e fêmea é uma questão biológica. Por quê? Porque existem duas dimensões. Biologicamente, a gente, macho e fêmea é XY e XX. Então, XY e XX são características sexuais primárias e também secundárias. Pertence à biologia. Isso não é ideologia, isso é uma descrição científica que é baseada em anatomia, em genética e em reprodução. Certo? Então, macho e fêmea é biológico. Agora, homem e mulher é ideológico, é social. A expectativa do que é ser homem e ser mulher, tipo comportamentos, tipo vestimenta, postura, papéis sociais, tudo isso daqui é ideológico. Tudo. Por exemplo, a gente pode pegar algumas frases de ideologia de gênero. E esqueça essa politização, essa confusão aí que está tendo aí, política. Eu estou falando aqui de didática baseada no livro. Esqueça esse tipo de coisa que você vê dessa briga política e ideológica que existe no Brasil. Exemplos de ideologia de gênero. A música de Pablo, Homem Não Chora. Mulher naturalmente cuidadora. Homem é racional e mulher é emocional. Mulher deve ser submissa, homem deve prover financeiramente. Todas essas ideias que muitas vezes são ratificadas por pessoas e na sociedade, essas ideias não são biológicas, mas culturais. Assim, o conceito de gênero de homem e mulher é uma ideologia social, não uma lei natural. Então, quando a gente fala de macho e fêmea, é biológico. Está se falando de genética, de hormônio e também de anatomia.
Quando se fala de homem e mulher, é uma construção social e ideológica, porque fala de normas culturais, expectativas sociais. E a metodologia científica, certo? De fato, que é o método científico, certo? A gente pode analisar tudo isso de forma mais fria e, de certa forma, interpretativa. Tá bom, pessoal? Então é basicamente isso, certo? É basicamente isso. Tá dando para entender? Então, a segunda questão da atividade de vocês, eu respondi: macho e fêmea é biológico e homem e mulher é social. Isso daqui, isso é um fato aqui, mas isso aqui não tem o que discutir, entendeu? Homem e mulher é construção social e ideológico, e macho e fêmea é biológico, não tem como mudar. Na primeira questão, defina a ideologia e explique como ela influencia a forma como os indivíduos interpretam a realidade. Então, ideologia, já diz o nome, ideias. Ideologia é um conjunto de ideias, um conjunto de valores, um conjunto de crenças e representações que orientam a visão de mundo de indivíduos ou grupos sociais. Ela influencia a interpretação da realidade porque ela funciona como um filtro, determinando o que cada pessoa considera como certo, como errado, como justo, como é injusto, como moral, como imoral, moldando assim comportamentos, moldando percepções, moldando visões políticas, moldando decisões sociais. Tá dando para entender? Então, é ideologia. Então, quando você observa que a pessoa chega em certo momento e diz: olha, isso aqui é verdade, não deve ser questionado, corra dessa pessoa, porque a verdade sempre será relativa. Porque o que pode ser verdade para mim pode não ser para o outro, o que pode ser para o outro pode não ser para mim. O que pode ser justo para o outro pode ser injusto para mim, o que pode ser justo para mim pode ser injusto para o outro. O que pode ser moral para o outro pode ser imoral para mim, o que pode ser imoral para mim pode ser imoral para o outro, e assim sucessivamente. Então, o que molda tudo isso? O que molda tudo isso é o que, meus caros senhores? É a construção da moral. A moral é baseada nos costumes, nas tradições, na própria forma de um indivíduo observar a realidade, questionar e fundamentar um conceito para si mesmo, a qual esse conceito que ele fundamenta para si mesmo é um conceito que traz benefício para ele. E aí entra na questão do que Nietzsche falou da vontade de potência. Eu crio leis, eu crio limitações para que o outro se torne fraco e eu permaneça sendo forte. Basicamente isso. Então, quando você aqui observa a seguinte coisa: não porque eu tenho a verdade, porque Deus é a verdade, porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, ou porque Deus não existe, isso é um fato, porque simplesmente não existe nada fora da ciência. Quando você vê essas falas, essas narrativas extremas, seja do polo positivo, seja do polo negativo, quando você vê essas falas, certo? Tanto dos extremos, Deus existe, Deus é a única verdade, quem não tiver essa verdade não é nada. Então, quando uma pessoa tem essas narrativas extremas,
ela é fanática, é o que a gente chama de fanática. Ela pode não considerar que é fanática, mas ela é fanática, certo? Pelas ações. Por quê? Por que ela é fanática? Porque o que o homem acredita é o que ele percebe da realidade dele, com os instintos, com a capacidade de observação, e o que ele também constrói, que Deus não existe, é da mesma forma. Então, é a forma que eu tenho de enxergar a realidade. Isso existe, essa pluralidade e essa diversificação. Isso é muito baseado na própria interpretação da realidade individual da realidade de cada pessoa. Por isso que não existe só uma moral, por isso que não existe só uma justiça, por isso que não só existe o que a gente pode considerar como certo, ou como verdade, ou como inverdade. Porque é a forma que a gente tem individualmente de interpretar a realidade. Tá dando para entender? Então é isso. A questão 1 é essa resposta. A questão 2 já foi explicado. Entendeu? Já foi explicado. Pergunta 3. Explique como as ideologias elas podem cumprir tanto funções positivas, como a questão da coesão social, quanto as negativas, que são a manipulação e o fanatismo. Repetindo a pergunta, na terceira pergunta, certo? Explique como as ideologias elas podem cumprir tanto funções positivas como as negativas, no caso a manipulação e o fanatismo, e dê exemplos sobre isso. Pois bem, as funções positivas, por exemplo, as ideologias, como elas podem influenciar? Quais são as funções positivas de uma ideologia? Primeiro, criam coesão social e identidade coletiva. Por exemplo, se eu sou do Bolsonaro, certo? Então eu vou criar uma narrativa com um padrão que defende aquela linha de pensamento, que outras pessoas vão compartilhar essa mesma linha. Então a pessoa que segue uma ideologia, elas defendem uma linha de pensamento. Uma linha, e não a única linha, uma linha de pensamento. Então, a partir do momento que ela é parcial, ela segue uma ideologia, ela defende uma linha de pensamento e ela cria, a partir disso, coesão social e identidade coletiva. Muitas pessoas vão compartilhar e outras pessoas vão renegar. Outra função positiva é que elas organizam o pensamento político, né? Elas organizam o pensamento político que permite a mobilização social. Exemplo, os direitos civis nos Estados Unidos são movimentos democráticos, lutas antirracistas. Ou seja, eu crio a partir de exemplos sociais, certo? E de pensamentos políticos, uma mobilização para que as pessoas elas defendam a mesma linha de pensamento. Então a função positiva é essa. Qual é a função negativa da ideologia? É o que eu já disse. É a manipulação, a intolerância e o fanatismo. Então, a manipulação, a intolerância, o fanatismo são as funções negativas referente à questão negativa das ideologias. As pessoas que seguem uma ideologia,
A função negativa das ideologias é a manipulação, intolerância e fanatismo. Outra situação negativa, elas produzem um discurso de ódio e justificam o autoritarismo em uma sociedade. Por exemplo, o nazismo e os regimes totalitários do século XX, ou seja, era um tipo de pensamento político defendido por Hitler, que é o nazismo, e que matou milhões de pessoas com o seu regime extremamente autoritário, certo? E extremista. Então, a função negativa das ideologias é a manipulação, o fanatismo, a intolerância, o discurso de ódio o extremo autoritarismo. E a função positiva é a mobilização social, é criar coesão, identidades coletivas e organizar pensamentos políticos que permitem a essa mobilização. Vamos lá. Diferencie socialismo de comunismo, explicando os objetivos finais de cada uma dessas ideologias. Bom, vamos lá. O socialismo, pessoal, ele busca reduzir a desigualdade. Eu falo em termos teóricos, não na prática. Na teoria, certo? O socialismo, ele busca reduzir a desigualdade. Ele busca ampliar direitos sociais e democratizar o acesso à riqueza. Mas, por outro lado, mantém alguma propriedade privada e o Estado é o poder que regula a sociedade, os bens, né, as leis e assim sucessivamente. É o Estado o poder regulador. Já no comunismo, que é o objetivo final do próprio socialismo, segundo a própria definição de Karl Marx, seria uma sociedade, primeiro, sem classes, sem Estado e sem propriedade privada, baseada na igualdade absoluta. Então, teoricamente, tanto o socialismo como o comunismo é muito bom. Não é ruim não, é muito bom. Na teoria, mas na prática nunca funcionou, infelizmente. Então, o socialismo, em termos teóricos, é muito bonito, mas na prática não funciona. Ao longo da história nunca funcionou. Então, o objetivo, como eu falei, do comunismo, que é o objetivo final do comunismo, do socialismo, é o comunismo. É sem classes, ou seja, não existe muito ricos e pobres, tudo é da mesma classe social. Não tem Estado, ou seja, não tem um poder regulador. Sem propriedade privada, ou seja, não é que isso aqui é minha casa. Não existe propriedade privada, existe a propriedade coletiva de todo mundo, a propriedade. E aí é baseada numa igualdade absoluta. Certo? É basicamente isso. A China é considerada um comunismo de Estado, né? A gente chama assim, dentro para alguns historiadores. Quinta questão, tá aqui, ó. Quinta questão. O fascismo é frequentemente descrito como uma ideologia totalitária. Cite características que justificam isso, né? Então,
O fascismo, ele apresenta em sua característica, para que vocês possam compreender, eles cultuam o líder. Cultua o líder. Quando algumas pessoas falam categoricamente, e aí, seja em rede social, seja como é que eu posso dizer? Na quantidade avassaladora de livros que são publicados nesse teor, fala que o fascismo é de direita. Eu, Rafael Nascimento, eu não concordo. O fascismo é misto. Por quê? Porque existem algumas características do fascismo que tanto a direita do país como a esquerda também absorveu. Então, ao meu ver, o fascismo é misto. Mas vamos lá. As características do fascismo, certo? É o culto ao líder. O líder termina sendo um deus ou uma representação do desejo e dos anseios do povo. A gente vê isso em Bolsonaro e a gente vê isso em Lula. Tipo o Messias, uma narrativa messiânica. Existe também o nacionalismo extremo. Vamos defender a nossa pátria contra todos os outros países. É o nacionalismo extremo. Então, característica do fascismo: culto ao líder e o nacionalismo extremo. Dentro do fascismo, e não existe a liberdade de expressão, é uma supressão das liberdades individuais, uma militarização da sociedade, um controle da imprensa e da educação, uma perseguição a opositores. Por isso que em regime fascista normalmente só existe um partido. Não existe opositor ou questionador, só existe um anseio e um desejo e uma imposição. É o controle da imprensa, da educação, perseguição a opositores, exaltação da violência política. Vamos violentar aquelas pessoas que não falam a nossa narrativa. E outro elemento é concentrar o poder e buscar controlar todos os aspectos da vida de cada cidadão. É o fascismo. Então essas características a gente observa tanto na direita como na esquerda. Então isso é balela de dizer que fascismo é da direita, apenas por uma característica. Tá dando para entender? Eu vou mais além. Eu não coloquei isso dentro da atividade da gente, né? Mas eu vou explicar de fato eu vou explicar de fato sobre essa pergunta, porque isso vai ser importante para vocês daí para frente, principalmente quem está no primeiro ano ali, entendeu? Vai ser importante. Quais são as características centrais do liberalismo? Liberdade individual como valor fundamental, defesa da propriedade privada, o Estado é limitado com funções reduzidas, ou seja, seguranças, leis e ordem, e a economia de mercado e livre iniciativa adicional. Então essa é a característica especificamente do liberalismo. Sexta questão, né? Não vou colocar como sétima, porque isso foi um bônus. Sexta questão: o que é polarização ideológica? E como ela se manifesta no mundo contemporâneo, especialmente nas redes sociais? Bom, polarização ideológica é a intensificação das diferenças entre grupos
que possuem visão de mundo totalmente opostos, gerando o que a gente chama de conflito, incapacidade de diálogo. Hoje a polarização política, ela se manifesta primeiro nas redes sociais, por meio de bolhas internacionais, ela se manifesta em discurso de ódio, né, como fake news e intolerância política, e ela se manifesta na divisão extrema entre nós e eles, entre nós e eles. Tá entendendo? Sétima questão: porque é importante que estudante do ensino médio compreenda as ideologias e suas implicações sociais. Por quê? Cite pelo menos 2 motivos. Eu vou citar, tá aqui. Para desenvolver o pensamento crítico e não ser facilmente manipulado por discursos políticos, religiosos ou até midiáticos. Para participar de forma consciente e responsável da vida democrática, entendendo debates públicos, leis, entendendo eleições e também direitos. E 3, para compreender a história, a sociedade e também os conflitos. Entende? Então é muito importante vocês saberem sobre ideologias e assunto que permeia esse tipo de coisa. Tá entendendo? Porque é o que vocês vão simplesmente ter de conhecimento para ser um bom cidadão e um bom crítico político também futuramente. Um bônus: segundo Karl Marx, qual é a função da ideologia na manutenção de estruturas de poder? Bom, para Karl Marx, a ideologia ela serve para legitimar e manter a dominação da classe dominante, fazendo com que seus interesses pareçam naturais, universais e inevitáveis. Ela oculta as desigualdades e faz os explorados acreditarem que a ordem social é justa, impedindo o questionamento do sistema capitalista. Entendeu? É basicamente isso, né? E eu espero que basicamente as pessoas comecem a compreender essa situação de fato. Entendeu? Começa a compreender essa situação de fato, né? Que é bem importante no que se concerne a esse campo filosófico e também histórico. Agora vamos, aqui foi a atividade de vocês, tá aqui, tá bom? Agora vamos colocar alguns conceitos que eu acho importante do livro um pouco. Algumas pessoas elas acham que a ideologia é uma mentira. Não. É interessante observar que as ideologias não é uma mentira, que a classe dominante inventa para subjugar a classe dominada. Porque inclusive os que beneficiam dos privilégios estão impregnados por ela, ou seja, por ideologias, e também eles se convencem da verdade dessas ideias. Certo? Então a gente tem que tomar cuidado referente a esse tipo de coisa. O termo ideologia foi criado no século XIX por Destutt de Tracy, que era um filósofo e político francês, para designar uma ciência das ideias, com
o autor pretendia compreender a formação das ideias numa sociedade por meio de um método semelhante ao das ciências naturais. Seus seguidores foram chamados de ideólogos por Napoleão Bonaparte, dando ao termo uma conotação pejorativa, já que rejeitava as posições políticas daquele grupo. Posteriormente, o conceito foi incorporado ao vocabulário dos pensadores como Comte, Durkheim, Weber e Mannheim, e assumiu sentidos diferentes em cada um deles. No entanto, foi com Marx e Engels que o conceito se tornou mais conhecido, ao advertirem sobre necessidades de levar em conta o conhecimento ilusório, que mascara conflitos sociais, e foi desse modo, na concepção marxista de ideologias, que prevalece o sentido negativo de instrumento de dominação de uma classe sobre outra. O conceito de ideologia foi revisitado por outros filósofos, mesmo por não marxistas, com novas nuances, como teremos a oportunidade de observar. Por exemplo, embora o conceito de ideologia já tivesse subentendido em suas primeiras obras, Karl Marx introduziu o termo pela primeira vez em Ideologia Alemã, na qual critica os filósofos hegelianos, cujas reflexões partiam de ideias. De acordo com sua concepção materialista da história, deve-se iniciar pelo exame do modo de produção capitalista, para só então analisar como são produzidas as ideias dessas realidades concretas. Particularmente isso. Ok, pessoal? Então, é importante as pessoas saberem um pouquinho sobre o que é ideologia, certo? Para elas começarem a extrair de fato um teor de informação que faça elas terem um senso crítico e se tornarem bons cidadãos. Ok? Aqui vai o abraço do professor Rafael Nascimento, e eu espero de certa forma que essas atividades e essas questões possa ser absorvida por vocês e vocês possam ter um senso crítico referente a esse assunto que foi dado para vocês, né? Em ideologias, ok? É importante que se absorva isso para que vocês tenham o senso crítico apurado, tá bom? Um abraço do professor Rafael Nascimento a todos.